Eu queria já anunciar nesse vídeo pra vocês que assim que eu voltar pro Brasil, E aí, galera, voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E essa é uma história que eu tô bem animada de compartilhar aqui no canal, porque vocês acompanharam toda a saga. O canal realmente começou quase na mesma época que eu virei au pair. Na verdade, os primeiros vídeos que eu tava muito empenhada foi na época que eu saí do meu trabalho e tava vindo pro au pair. Então, vocês acompanharam tudo, acompanharam as minhas histórias no au pair e também as crianças. Muita gente tem um carinho enorme pelos meninos que eu cuidei quando eu era au pair, e eu fui visitar a minha família em Baltimore. Pra quem não conhece o canal, eu fui ser au pair nos Estados Unidos em outubro de 2017 e eu fiquei até 2019. Tem uma playlist contando tudo pra vocês. E agora em 2021 eu voltei, tava fazendo um curso lá com a Kaplan em Nova York, e assim que acabou esse curso, eu e a Bruna, a gente resolveu que a gente iria pra região ali de Maryland e depois pra DC, encontrar com pessoas queridas que eu conheci lá durante a época que eu morei lá. Hoje é nosso último dia de aula no Brasil. Hoje a gente vai se formar lá, parece que tem uma graduação lá, graduation. Sim, mix de felicidade com outras coisas, né? Porque a gente não queria ir embora ainda. Passou muito rápido. Sim, passou muito rápido, mas a gente aprendeu muito, a gente gostou muito e a gente tá muito feliz que vamos graduar, finalmente. Sim, agora no Covid eles falaram que é uma mini cerimônia, né, dentro da sala de aula mesmo. Mas a gente tá animada pra ver como vai ser. Todo dia ele aparece no nosso vídeo, cara. Último dia fazendo esse caminho. Saindo do metrô, olha que vista bonita, gente. Que tá lindo. Ali temos o Central Park. A gente tem 10 minutos antes de começar a aula, mas a Bruna vai passar rapidinho ali na farmácia. Vou ver se eu compro meu chocolate pra tomar. Mas eu falei que não pode chegar atrasado, porque esse professor odeia, né, Bruna? Fica pistola, fala na cara do povo que tá atrapalhando a aula dele. Deixa eu mostrar a vista pra vocês, porque Nova York é muito linda, sabe? Tem umas loucuragens? Tem, mas no geral, assim, quando você vai pros rolês certos, é muito lindo aqui. A gente ia dar aula no nosso último dia e a gente tá indo pro Jardim Botânico agora, que fica no Bronx. Então a gente pegou um metrô, uns 40 minutos, uns 45 minutos, e agora a gente tá andando 10 minutos pra chegar até o Jardim Botânico. E a gente tá fazendo passeio junto com o pessoal da Kaplan, tem uma teacher com a gente aqui, e o grupo. A entrada custa $10, e agora a gente vai mostrar tudo pra vocês. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Bom, nosso último dia de aula foi aí, como vocês viram no vlog, a gente teve uma mini formatura, assim, na verdade, o diretor, ele entra na sala, ele chama
Cada aluno que tá terminando o curso, né, entrega o diploma, as pessoas batem palma e tal. E aí, quando a gente saiu, a gente fez um passeio pro Jardim Botânico lá de Nova York, junto com uma professora e os outros alunos também, foi bem legal. E aí, eu tava conversando desde o começo da viagem, que eu sabia que eu iria pros Estados Unidos, eu mandei mensagem pra Lexi, que é a minha amiga, quem é da época do au pair, e a gente chamava ela de Barbie, conheceu ela como Barbie, quem acompanhava também os stories, né, ela era bem presente, já apareceu em alguns vídeos aqui do canal, e eu mandava pra ela, olha, vou estar nos Estados Unidos e tal. A princípio, ela ia pra Nova York pra me ver, eu não tinha planos de passar em Maryland, assim, sabe quando você tem a vontade, mas você não tem a passagem comprada, você não tem data, não tem nada combinado? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei pra ela, olha, estarei aí. E aí a gente tenta se ver. Mas eu não tinha planejado e organizado nada de eu sair de Nova York pra ir pra DC e pra Maryland. Eu só tinha vontade, mas não tinha feito nada, né, que tava certo já. Ela me mandou mensagem durante toda a minha estadia em Nova York, falando que ela queria me visitar e tal. E eu conversei com a Bruna e eu falei, cara, depois que acabar o curso, a gente vai ter mais alguns dias ainda nos Estados Unidos, meio perdida, não sabe o que vai fazer. E a Alexi falou que a gente pode ficar na casa dela, que não tem problema algum. Eu vou conseguir visitar ela e vou estar muito perto também da minha host family. Então, eu acho que eu quero fazer isso. Fechou? A Bruna concordou. Então, resolvemos que a gente ia fazer isso. Como eu já sabia que eu ia pra casa da Alexi, eu mandei uma mensagem pra host mom falando, olha, vou estar na região, tô aqui em Nova York e tal, mas eu tô indo pra DC e eu queria muito ver vocês. Então, vocês vão estar aí, final de semana e tal, o que você acha? E ela falou, claro, vai ser maravilhoso, se você quiser ficar em casa também, pode ficar o final de semana e tal. Como eu já tinha combinado com a Alexi que a gente ia ficar na casa dela, eu falei pra host mom, olha, eu agradeço, muito obrigada, mas a gente já tem onde ficar. Eu queria ir pra passar o dia com vocês e tal, pode ser no domingo? Aí ela falou que no domingo seria o dia que a sogra dela, que eu também conheci quando eu era au pair, né? Ela ficaria lá, ela iria visitar, e aí ela falou, a gente não vai ter como dar atenção pra você, porque minha sogra vai estar aqui. Se fosse na sexta noite ou no sábado ia ser melhor. Aí eu mudei todos os planos e falei pra minha amiga, olha, eu não vou na sexta noite, eu vou no sábado de manhã, aí eu já vou direto pra Baltimore, e aí de Baltimore eu pego um ônibus e vou pra sua casa. Então, gente, eu tive que mudar toda a minha agenda, todo o meu planejamento, tudo, pra conseguir passar em Baltimore antes e ver as crianças no dia que eles poderiam, né, porque a avó deles ia estar lá no dia seguinte. Então foi isso que a gente fez. Na sexta noite eu fui no aniversário de uma amiga que a gente conheceu em Nova York, um monte de gente que eu conheci lá também estavam lá. Aí a gente se despediu de todo mundo, só que a gente ficou na casa das meninas até umas 4 da manhã. Porque a gente foi pra, assim, dar tchau pra galera, mas você vai 10 da noite, aí vai ficando, tava super divertido e tal. Eu e a Bruna, a gente chegou, tipo, na residência às 4 da manhã, fez a mala, tipo, eu só enfiei tudo que tava em volta, joguei na mala, e aí a gente saiu às 6 da manhã pra pegar o ônibus que sairia às 7 da manhã da rodoviária. Cara, na viagem a gente foi destruída, né, dormi no caminho todo, foram 4 horas de viagem de Nova York até Baltimore, e aí a minha host family falou, a gente te busca na estação. Eu falei que não precisava, que a gente pegaria Uber, e minha host mom falou, não, imagina, eu vou buscar vocês. Falei, ótimo então, porque é mais barato, né? Acho que o Uber ia dar uns $50, então a gente economizou com isso. Ela foi me buscar, gente. Aí eu tava nervosa já, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou ver as crianças depois de 2 anos, basicamente, né? Eu saí da casa deles em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Abril, maio de 2019, aí 2019, 2020, agora 2021. E aí eu vi o carro dela se aproximando, eles trocaram de carro, inclusive. E foi muito engraçado. Primeiro de tudo, já pra decepção de muitos, eu não gravei, gente. Eu não pensei em falar pra Bruna, grava o reencontro, como foi o último vídeo, que é bem famoso aqui do canal, do meu reencontro com a host family da Geórgia. Isso porque são situações diferentes no meu primeiro intercâmbio. Eu era parte da família, eles me consideravam filha, eu chamava eles de pai, mãe, as crianças eram meus irmãos. Então foi um intercâmbio que eu era mais nova, era totalmente diferente. Nesse de au pair, eu fui funcionária deles, né? Então eu cuidava das crianças, eu tinha uma responsabilidade com eles. O canal não existia quando eu fui visitar a minha host family na primeira vez na Geórgia, então não era um negócio que era assim, meu trabalho ainda. Tipo, eu gravei meio que pra gente, pra fazer um vídeo legal, e não tinha ninguém aqui no canal. Hoje em dia, o canal é bem maior, a gente tem um público muito grande, minha host mom sabe disso, então eu não queria aparecer lá com uma GoPro na boca, na testa, com a Bruna gravando uma produção atrás, pra reencontrar as crianças e parecer de alguma forma que eu fui pra lá pra isso, entendeu? E sem perguntar nada pra eles, fazendo surpresa pra eles, tipo, é uma relação diferente de chefe e funcionário. Óbvio que eu não sou mais funcionária deles, não sou mais au pair deles, mas mesmo assim eu não achei que seria uma situação agradável, eu queria que fosse alguma coisa natural, alguma coisa
coisa mais íntima mesmo, entre a gente, pra eu realmente ver as crianças, curtir lá o momento com eles. Então não vai ter vídeo desse reencontro, desculpa, gente, mas eu achei que seria o melhor pra todo mundo que tava envolvido. Na época que eles apareciam aqui no canal, minha host sabia e ela dava permissão e tudo, mas dessa vez eu mandei mensagem pra ela pra reencontrar com eles, não pra eu fazer um vídeo pro YouTube, entendeu? Essa foi minha decisão. De qualquer maneira, eu vou contar pra vocês, quando eles saíram do carro foi muito engraçado, porque o William, ele ainda é uma criança, ele não mudou muito, inclusive a primeira coisa que eu falei de surpresa, eu falei, William, você tá igualzinho. O que aconteceu? Ele cresceu um pouquinho, mas ele tá com voz de criança ainda, ele tá com o mesmo rostinho, ele não mudou ainda. O JP, por outro lado, que era o irmão mais velho, né, quando eu tava lá, eu acho que o William tinha 7 e o JP tinha 11, ou 8, 12, alguma coisa assim. Agora o JP virou adolescente, então o JP, sim, gente, ele tá enorme, ele tá maior do que minha host mom, e a voz dele mudou. O JP virou um adolescente, que é mais ou menos o que eu peguei da fase do irmão dele, o Michael, quando eu tava lá, e o William continua uma criança um pouquinho mais crescida, mais criancinha, então agora dá pra ver uma diferença maior entre eles. Foi engraçado, sinceramente foi engraçado de ver. O JP falou comigo, eu falei, meu Deus, que voz é essa? Tá diferente. Entramos no carro, a gente foi conversando, contei pra ela da Kaplan, contei das nossas viagens, o que a gente foi fazer no México. A gente foi conversando sobre as mudanças, e aí eu perguntei se eles estão com alguma au pair, ela falou que não, que a última au pair que eles tiveram foi uma menina da Espanha e que ela voltou mais cedo pra casa porque a avó dela tinha falecido por conta do Covid. E aí ela falou, depois disso a gente não teve mais au pair, a gente entrou na quarentena, eu tô trabalhando de home office ainda, às vezes eu preciso ir trabalhar lá no escritório, mas desde a última au pair eu tô em casa, os meninos estão tendo aula online, então, estavam tendo, né, aula online, ela falou que agora, no próximo semestre, vai voltar presencial, mas ela falou, a gente não vê mais uma necessidade de ter uma au pair, até porque a gente não sai de casa, a gente tá cuidando dos meninos. A minha host kid mais velha, a Anne-Marie, foi pra faculdade, então ela tá morando em Michigan, ela tá no segundo ano da faculdade agora, o primeiro ano inteiro da faculdade dela, ela fez online também, mas no dormitório, né? Morando à distância, mas fazendo aula online. Ela não tava na casa, eu até perguntei pra minha host mom e eu tinha mandado mensagem pra ela. No verão, ela tá morando na praia, que era a praia que eu ia com eles e também que eu fui com os meus amigos no feriado. Gente, é uma só festa lá, loucuragem. Eu falei, meu Deus, essa menina já era biruta quando ela era adolescente. Imagina ela sozinha morando na praia porque ela tava trabalhando de promotor de balada. Promotor não, é host que eles falam, né? Aquelas mulheres que ficam na frente da balada, às vezes com a lista e tal. Então, ela tava trabalhando de hostness, alguma coisa assim. E também trabalhando de salva-vidas. Então, ela tava lá, vivendo a vida dela na praia e ela não conseguiu voltar pro final de semana, mas ela voltaria no domingo que a avó dela estaria lá. O Michael, sim, tava na casa. E pra quem não sabe, eu cuidava de 4 host kids, então era uma adolescente, 2 adolescentes, né? O Michael tinha 14, quando eu cheguei, a Anne-Marie tinha 16, 17... É mais ou menos as idades aí, gente. E aí eu ia ver o Michael em casa. Foi engraçado que no caminho eu tava assim, meio sem jeito de perguntar algumas coisas, porque o tempo passa, né, gente? Então, eu não sabia se ia ser desagradável ou não. Eu queria perguntar sobre o pai dela, porque a mãe da minha host, quando eu morava lá, ela sofria de Alzheimer. E eu vi no Facebook que ela tinha falecido nesse tempo aí. Acho que foi em 2019 mesmo, no final do ano, ou começo de 2020. Então eu não queria entrar nesse assunto pra não ser desagradável. Só que eu queria saber sobre o pai dela. Quando eu tava lá como au pair, ele foi muito legal comigo, mas eu também não perguntei pra não ser desagradável. Falei, vai que aconteceu alguma coisa com ele, né? Então eu não vou entrar nesse assunto. Mas eu falei, os cachorros, acho que tá pra eu perguntar, que eu não vou estar sendo indelicada, nem invasiva, nem nada, né? Aí eu falei sobre o Winston só, porque quando eu tava lá, tinham 2 cachorros, o Bendy e o Winston. O Bendy também tinha 14 anos, era super velhinho, e a minha host family me falou, todos eles falaram, que eles pegaram o Winston achando que o Bendy já tava nas últimas já, porque ele já era um cachorro mais velho, que ele tava muito magrinho, tava, né, bem devagar, e aí eles pegaram o Winston na época que eu era au pair. Aí eu falei pra ela, e o Winston tá bem? Aí minha host falou, tá bem, mas o Bendy tá vivo ainda, tá lá firme e forte. Aí eu, sério, tipo, acho que ela percebeu que eu não falei do Bendy com medo dele não estar mais entre nós, mas o Bendy tava firme e forte lá, gente. Chegamos na casa, vi o Michael também, o Michael virou um homem já, né? Ele tá com o quê agora? Ele tava com 16 quando eu fui embora, 16, 17, 18. O Michael vai fazer 18 agora. Começou a dirigir com 16, aí eu já não tava mais lá, agora ele tá indo pra faculdade no ano que vem também. Então o Michael também cresceu bastante. E aí minha rosta falou que ele tava cheio das namoradas, tava todo pactão, tinha pintado todas as unhas, uma de preto, uma de azul, começou a tocar violão também. Então o Michael também cresceu, tá vivendo a vida dele. Vi meu host, o pai das crianças, né? Que eu percebi que quando eu tava morando lá, eu tratava muito eles com... Eles também me tratavam assim, tipo, um lado mais profissional. Eles eram muito legais comigo e tal, só que eu tinha uma barreira, assim, de falar sobre a minha vida pra eles, alguma coisa assim. Eu falava, acho que não é muito, nada a ver, eu vou ficar falando muito em detalhes. Dessa vez a gente trocou uma ideia, meu host, e a gente se limitava a falar bom dia, boa tarde, boa noite.
noite, alguma coisa sobre as crianças, minha host era mais falante. A minha host, né, a mãe das crianças, ela era mais falante, a gente tinha mais intimidade, mais contato. Agora minha host não. Dessa vez que eu fui lá, a gente trocou ideia de várias paradas. Deu pra ver essa mudança de... Ela era nossa au pair, hoje em dia somos amigos, assim. Tipo, não próximo, né, mas amigos. Então, eu percebi essa diferença também. A casa, gente, também foi uma mudança. Eles tiraram as crianças daquele quarto que eles dormiam juntos e colocaram no andar de cima, que era o andar que eu morava, né? Então, agora o JP tá no meu quarto, no meu antigo quarto. E aí, eles me mostraram a decoração e tal. E o William tá no quarto da frente, que antes, quando eu tava lá como au pair, era um quarto de bagunça. E depois virou o quarto da nova au pair, porque a Ana Marie quis pegar o outro quarto da au pair pra fazer um quarto de hangout dela e dos amigos dela. Então agora os 2 quartos são do JP e do William. Também não filmei, tá super decorado e tal, bem a carinha deles. Talvez se eu pedisse, acho que minha rosta não ia ligar, mas como eu falei pra vocês, não queria que fosse esse o propósito da minha visita, né? Esse móvel, pra quem me acompanha desde o primeiro ano, vocês sabem que é uma saga, né, gente? Porque eu odeio esse móvel, eu detesto ele, coisa mais feia, ocupa espaço. Não preciso dele, não precisava dele pra nada. Pedi pra minha rosto pra tirar do quarto, ela disse que não tinha onde botar. E que o marido dela ama esse móvel. E aí eu pensei, que maravilhoso, não é mesmo? Ele ama esse móvel, por que ele não põe no quarto dele, então, ao invés de colocar no quarto da au pair? Inclusive, não só pensei isso, como minha kid pegou e falou isso. Minha kid mais velha pegou e falou assim, nossa, ele gosta tanto do móvel que ele deixa no quarto da au pair. Obrigada. Muito obrigada, mas não teve conversa, entendeu? Ficou aqui no meu quarto. Aí o que eu fiz? Aceitei, sabe por quê? Porque a vida de au pair é isso, gente, você aceita as coisas. Você fala, ai, eu não tô nem aí, deixa o negócio aqui. Então ficou, aprendi até a gostar dele. Odeio esse móvel, detesto ele, coisa mais feia, ocupa espaço. Vou mostrar pra vocês. Ele fica aí, ó. Então, os meninos estão no andar de cima, o Michael tava no andar de baixo, o quarto da Ana Marie, eles fizeram um quarto de visita, ela não tá mais morando lá, né? Mudaram todos os móveis, e aí o quarto que era antigo dos meninos, dos 2 mais novinhos, meu host fez um escritório pra ele, que agora estão trabalhando de casa, né? Eu achei que os meninos iam ter vergonha ou alguma coisa assim, tipo, faz tempo que a gente não vê ela, sei lá. Gente, me trataram igual. Saíram do carro já na estação me abraçando. Quando eu cheguei na casa, eles falaram, Camila, vamos lá pro quintal jogar beisebol. Aí eu, meu Deus, gente, agora tô com 30 anos, pelo amor de Deus. Mas eu fui de qualquer jeito. He does this thing where he like digs his nose in the Benji! So cute, Benji. You guys wanna say hi again to YouTube? E a gente jogou ping-pong, eles me mostraram o quarto deles, a gente ficou trocando ideia, perguntei sobre as aulas, sobre os amiguinhos, se eles ainda estavam fazendo aulas do que eles faziam quando eu tava lá, que era esgrima, ou... Qual que é o nome do outro negócio que eles faziam também? Esgrima... Ai, gente, esqueci o que o William fazia, o nome em inglês lá. Ai, meu Deus, esqueci. Não vou lembrar. Depois eu coloco na tela aí. O William tinha um esporte lá que ele fazia, que eu sempre ia buscar eles. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, tem aqui no canal minha rotina, como era a casa, minhas host kids, tem tudo. Então se você não pegou essa fase, é só abrir a playlist aí da época de au pair que vocês conseguem assistir tudo. Passei lá à tarde com eles me levaram pra almoçar, levaram a Bruna também. Nisso tudo a Bruna tava lá também, só que ela tava passando mal, gente. Então a gente foi pra um restaurante que era bem perto da área que eu saía lá com as minhas amigas. Deu uma nostalgia, porque era uma parte dos bares e tal. Lembrei de todas as minhas amigas, fiquei morrendo de saudade de todo mundo. E aí a gente foi pra esse restaurante ao ar livre, assim, que era bem bonito. Maryland é muito famoso pelos crabs, né? Os caranguejos lá que todo mundo come nessa época do ano que a gente tava lá. Então eles falaram, pede um sanduíche de crab, não sei o que. E a Bruna passando mal, batia o cheiro de peixe lá, de coisas do mar. E a Bruna, tipo, cara, eu vou vomitar que eu não tô aguentando. Que ela tinha passado mal do ônibus. E aí só eu comi, mas também comi pra não fazer desfeita, porque eu tava meio cheia, assim. Tinha comido um monte de tranqueira lá na rodoviária. Mas a gente teve um dia agradável, assim, trocando ideia com as crianças e tal. E aí, depois, durante a tarde, eles me deixaram lá com os meninos, a gente ficou jogando ping-pong a tarde toda, daí minha host entrou no meio também pra jogar ping-pong, meu host também. Eles falaram também do YouTube, como é que tava e tal, porque quando eu tava lá, eles falavam que o canal era deles também, que a plaquinha era nossa, então foi muito fofinho tudo, gente. Eu tava lá com o coração derretido de ver eles. Esqueci de falar do Winston e do Benji, os 2 cachorros não mudaram nada, a única coisa é que o Winston não fica mais preso na cozinha, agora ele anda pela casa toda também, assim como o Benji, porque ele tá maiorzinho e não destrói tudo, como ele destruía, meu cartão de crédito, minhas coisas, tudo, né? E o Benji, assim, tá bem magrinho, mas, gente, eu falei, ele não aparenta idade. O cachorro, ele tava igualzinho quando eu tava lá na época. Os 2 lembraram de mim, meu host até falou, cara, o Winston, ele é meio assustado, ele não gosta de pessoas novas, e assim que eu cheguei, o Winston pulou em mim, eles pularam na Bruna também. O Benji já veio fazendo carinho, balançando o rabinho, assim, super bonitinho os 2, e eu também senti que eles lembraram de mim. E cachorro tem um feeling, né, gente? Eles sentem. Fiquei com saudade da dona TT, mas fiquei lá brincando com os cachorrinhos e tal. Aí os meninos falaram, vocês querem levar os cachorros pra passear? Daí eu fui
com eles e a gente deu uma volta lá no quarteirão, onde a gente normalmente levava os cachorros pra passear mesmo. E foi isso, passei uma tarde bem agradável com eles. No final da tarde, eles agradeceram que eu tinha passado por lá, ficaram bem felizes também, falaram que a porta da casa deles está sempre aberta pra gente, falei pra eles também que eles tinham que ir pro Brasil visitar. Então foi muito legal de verdade ter visitado eles, gente, porque é o que eu sempre falo de intercâmbio pra vocês, você passa uma parte da sua vida lá, você deixa um pouco de você lá, você leva um pouco das pessoas também, então querendo ou não, eu fui ao par deles, mas marcou tudo aquilo, sabe? Você cria laço com as pessoas, então pra mim foi uma experiência boa e eu espero que vocês tenham gostado também. Depois disso, minha hosta falou que ia me levar na estação, eles levaram a gente, eu e a Bruna, a gente pegou um trem pra Washington DC, e em Washington DC o pai da minha amiga foi me buscar, porque minha amiga tinha trabalhado o dia todo, então ela falou, cara, eu tô super cansada, eu vou tirar um cochilo aqui pra quando você chegar, meu pai vai te buscar. Beleza, eu já conheci o pai dela, a gente era muito, muito, muito amiga quando eu tava lá no au pair, já falei dela pra vocês, ela basicamente me adotou, assim, como irmã dela, então ela me levava pra vários rolês quando ela tava na faculdade, e também pra viagens de família, então eu fui pra umas 3-4 viagens com ela em que eu vi os pais dela, fiquei lá uma semana com eles, então eu já tinha, assim, uma leve intimidade com os pais dela. Ele foi buscar eu e a Bruna na estação, e aí o caminho todo pra casa dela, porque ela mora na Virgínia, na verdade, né, a gente foi conversando, falando da vida e tal, e a minha amiga tá numa fase de transição, assim, ela saiu de um relacionamento, terminou, e daí voltou pra casa dos pais, e aí tava se mudando pra San Diego, na Califórnia, então ele tava me contando fofoca da filha dele, que eu já sabia, porque a gente é amiga, né. Cheguei na casa dela e foi muito estranho ver ela também, porque assim, gente, do mesmo jeito que eu vi a Lari lá na Califórnia, não parece que faz tanto tempo que eu fui embora, sabe? Tipo, 2 anos que a gente ficou, assim, à distância, sem se ver, de fato. Até porque a gente conversa muito pela internet, mas foi estranho ver minha amiga, a gente se abraçou. E aí eu saí com ela, a gente se atualizou da vida, passamos um tempo bem legal entre amigas mesmo lá. E aí lá na casa dela a gente ficou 4 ou 5 dias até ela ir embora, e a gente também foi embora. E foi isso, eu acho que é essa experiência que eu tenho pra compartilhar com vocês. Gostei muito, não era uma coisa que a gente tava de fato planejando, tipo, tô indo pra lá pra isso, mas a gente queria sim ir pra Nova York, e aí com o curso da Kaplan tudo fechou muito certinho. Eu acho que as coisas acontecem exatamente do jeito que tem que ser. Consegui visitar a Lari na Califórnia, a gente viajou ali pelo Colorado, também visitou Chicago, fiquei esse tempo muito legal em Nova York, depois visitei minha família, e aí encontrei minha melhor amiga americana da época do au pair, e foi muito bom. Eu saí, assim, dessa experiência toda com um sentimento, assim, de... não é nem missão cumprida, porque não foi uma missão, mas de, cara, vivi tudo que eu tinha pra viver, aconteceu tudo certinho, que bom. Sabe quando você acha que você tá no caminho certo? Foi dessa maneira, assim, que eu absorvi tudo. Gostei demais. A gente tinha um voo de Miami pro México, e aí eu recebi um e-mail falando que o nosso voo tinha sido cancelado. Na verdade, nossa amiga do México teve que ligar pra eles, porque eles não falavam no e-mail o que tinha acontecido, mas eles cancelaram o voo, e eu e a Bruna, por um tempo, a gente ficou sem saber o que a gente fazia. Se a gente continuava um pouco nos Estados Unidos, porque as coisas estavam melhores lá, mas a gente sabia também que a gente ia ter que voltar pro México pra Bruna continuar resolvendo as coisas que ela tem que resolver de burocracia da vida, da época que ela trabalhava aqui. Então eu falei, eu vou jogar pro universo, vamos procurar uma passagem, vamos ver o que a gente faz. E aí tudo se resolveu, a gente comprou uma passagem pra Mérida, e em Mérida, pasmem, a gente não sabia, não tinha sido combinado, mas nessa data que a gente tava indo pra Mérida, que já era o plano, a Natália, que é minha amiga que eu conheci em Ibiza e depois virou amiga da Bruna na Cidade do México, ela tava em Mérida, então
então a gente falou, cara, vamos pra Mérida e lá a gente vai encontrar a Natália. Mas daí isso é história pra outro vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder essa saga toda que tá sendo aqui, gente, e as próximas histórias também. Eu queria já anunciar nesse vídeo pra vocês que assim que eu voltar pro Brasil, a gente vai dar início à terceira temporada do seriado chamado Vida e vai ser justamente sobre a fase do au pair. Então teremos o seriado chamado Vida, versão au pair. Não temos prazo ainda, datas, o dia que vai começar, mas vai ser meu próximo projeto voltando pro Brasil e eu acho que vai ser bem legal. A gente já contou isso aí pros membros, inclusive teve live pros membros essa semana, então se você não é membro do canal, mas quer ter acesso exclusivo a alguns conteúdos e mais contato com a gente também, aí na descrição tem o link. Segue a gente também nas redes sociais pra você ficar por dentro das novidades que a gente tem pra contar pra vocês e acompanhar a nossa vida enquanto a gente tá fora do Brasil também. E é isso, galera. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Um beijo, é nóis, tchau. Não visitei minha família da Geórgia dessa vez, tem alguns updates sobre eles, como por exemplo a minha host sister da época, ela já tinha casado ou tava namorando, acho que ela tava noiva quando eu fui visitar. Ela casou, engravidou, teve filho e tal. Eu nem mandei mensagem pra eles porque eu não tinha nenhum momento assim que eu ia cruzar no meu mapa lá na Geórgia, então eu não queria criar expectativa de um negócio que eu sabia que muito provavelmente não ia acontecer. Talvez uma próxima eu volte pra lá e espero que seja depois dessa pandemia, dessas tretas políticas e vacina, antivacina, esse tipo de coisa que a gente tá vivendo agora.